Vamos agora dar uma olhada em detalhes no tal plano de paz que acabou de ser divulgado por Zelensky, né? O plano inicial de 28 pontos apresentado por Trump foi reformulado e resultou em 20 pontos, que Zelensky apresentou aos jornalistas ontem pela primeira vez. Além disso, foi desenvolvido um projeto de garantias de segurança tripartidárias envolvendo Ucrânia e Estados Unidos e Europa, e um acordo bilateral de garantias de segurança entre a Ucrânia e os Estados Unidos. E tem ainda um outro documento entre Kiev e Washington que trata especificamente de cooperação econômica e que foi descrito como um roteiro para a prosperidade da Ucrânia. Bom, a expectativa, gente, é que os Estados Unidos entreguem esse rascunho de 20 pontos a Moscou ainda hoje, tá? Agora, se esse texto for aprovado, o documento final deve ser assinado pelos líderes da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Europa e da Rússia. Agora, é importante destacar que quais líderes europeus assinariam esse acordo ainda não foram definidos. A previsão é que o cessar-fogo comece assim que o acordo for assinado, mas para que esse acordo entre efetivamente em vigor, ele precisa ser ratificado pelo parlamento ucraniano e apoiado pela população da Ucrânia em um referendo, né, que poderia acontecer dentro de 60 dias. Até agora, meus amigos, Ucrânia e Estados Unidos não chegaram a um acordo sobre dois pontos centrais desse plano revisado. São os pontos 12 e 14, que tratam do controle da usina nuclear de Zaporizhia, atualmente ocupada pela Rússia, né? E também do controle da região do Donbás. Outro ponto é que o acordo não menciona as aspirações da Ucrânia de entrar na OTAN. Bom, mas agora vamos dar uma olhadinha ponto a ponto. Bom, o ponto 1 diz que os signatários, ou seja, os que assinaram, afirmam que a Ucrânia é um Estado soberano. No ponto 2, se fala do compromisso de um acordo completo e inquestionável de não agressão entre Rússia e Ucrânia, e afirma que será criado um mecanismo de monitoramento para supervisionar a linha de conflito, usando vigilância não tripulada via satélite com o objetivo de garantir a detecção precoce de violações. Segundo o ponto 3, a Ucrânia vai receber garantias de segurança, hein? O ponto 4 afirma que o tamanho das forças armadas da Ucrânia vai permanecer em 800 mil militares em tempo de paz, ou seja, o contrário daquilo que a Rússia reivindicava as 600 mil, né? No subponto A desse ponto 5, afirma que se a Rússia invadir a Ucrânia, vai ser lançada uma resposta militar coordenada e todas as sanções globais contra a Rússia vão ser restabelecidas. Já no subponto B, se a Ucrânia invadir a Rússia ou abrir fogo contra território russo sem provocação, as garantias de segurança serão consideradas nulas. Agora, se a Rússia abrir fogo contra a Ucrânia, as garantias de segurança entram em vigor. No subponto C, os Estados Unidos receberiam compensação por fornecer essas garantias de segurança, né? Mas aí essa disposição acabou sendo removida. E no subponto D, acordos bilaterais de segurança já assinados entre a Ucrânia e cerca de 30 países vão permanecer em vigor. No ponto 6, a Rússia teria que formalizar sua postura de não agressão em relação à Europa e à Ucrânia em todas as leis e documentos necessários, ratificando esses compromissos pela Duma estatal russa. No ponto 7, há o compromisso de que a Ucrânia vai se tornar membro da União Europeia em um momento claramente definido e vai receber acesso preferencial de curto prazo ao mercado europeu. Segundo Zelensky, até hoje o momento de adesão da Ucrânia é uma discussão bilateral entre os Estados Unidos e a Ucrânia, sem confirmação europeia por enquanto. Ou seja, quem está resolvendo a questão da União Europeia é os Estados Unidos. Ele acrescentou que a adesão à União Europeia também é vista como uma garantia de segurança e que a Ucrânia quer marcar uma data como 2027 ou 2028. Agora, o ponto 8, gente, diz que a Ucrânia vai receber um pacote global de desenvolvimento detalhado em um acordo separado cobrindo várias áreas econômicas. Bom, sobre isso há um detalhamento que vai do subponto A até o ponto G, mas eu não vou falar sobre isso não, senão eu vou cansar vocês. O ponto 9 diz que serão criados vários fundos para a restauração da economia ucraniana, reconstrução de áreas danificadas e questões humanitárias, com o objetivo de mobilizar 800 bilhões de dólares, que é o custo estimado dos danos causados pela guerra russa. No ponto 10, a Ucrânia vai acelerar o processo de negociação de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E aí vamos para o ponto 11, né? Onde a Ucrânia reafirma seu compromisso de permanecer um Estado não nuclear, de acordo com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP de 1968. Já o ponto 12, gente, trata do controle da usina nuclear de Zaporizhia e da restauração da usina hidrelétrica de Kharkovka, né?
Nesse ponto, os Estados Unidos propõem que a usina seja operada de forma conjunta por Ucrânia, Rússia e por Estados Unidos, com cada país controlando 33% e com os Estados Unidos atuando como supervisores principais. Agora, a Ucrânia se opõe ao controle russo da usina, né? Kiev propõe que ela seja gerida por uma joint venture entre Estados Unidos e Ucrânia, em que 50% da eletricidade vá para territórios controlados pela Ucrânia, enquanto os Estados Unidos decidiriam o destino dos outros 50%. Segundo Zelensky, para que isso funcione com segurança, a usina, a cidade de Enerobar e a usina de Kharkovka precisariam ser desmilitarizadas, já que atualmente há tropas russas e combates no local. Bom, aí vem o ponto 13, que diz que a Ucrânia e a Rússia devem introduzir cursos escolares que promovam compreensão e tolerância entre diferentes culturas, combatendo racismo e preconceito. A Ucrânia também deve adotar as regras da União Europeia sobre tolerância religiosa e proteção das línguas minoritárias. No ponto 14, fala que nos oblastes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, a linha de posições militares na data da assinatura será reconhecida como a linha de frente de fato. No subponto A, diz que serão definidos movimentos de tropas necessários para encerrar a guerra e estabelecer possíveis zonas econômicas livres, com a Rússia retirando tropas dessas áreas. No subponto B, a Rússia deve retirar suas tropas das partes ocupadas dos oblastes de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv, para que o acordo entre em vigor. No subponto C, forças internacionais serão posicionadas ao longo da linha de frente para monitorar a implementação do acordo. E no subponto D, as partes concordam em seguir as regras das Convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos adicionais, incluindo direitos humanos universais. Sobre esse ponto, Zelensky explica que a situação é de impasse, pois os russos querem que Kiev se retire do Oblast de Donetsk, enquanto os americanos tentam encontrar uma forma de não ser necessária a retirada. Ele disse também que os americanos buscam uma zona desmilitarizada ou uma zona econômica livre, como um formato que possa satisfazer os dois lados. Zelensky falou que considera uma zona econômica livre uma opção potencial para um Estado soberano e que a discussão gira em torno da palavra potencial. Ele disse também que se todas as regiões forem incluídas e se permanecerem onde estão, ele acha que é possível chegar a um acordo. Caso contrário, ou a guerra continua, ou algo terá que ser decidido sobre todas as possíveis zonas econômicas. No ponto 15, a Rússia e a Ucrânia se comprometeriam a não usar a força para alterar arranjos territoriais e a resolver disputas apenas por meios diplomáticos. Já no ponto 16, a Rússia se comprometeria a não impedir o uso do rio Dnipro e do Mar Negro pela Ucrânia para fins comerciais, e um acordo marítimo separado garantiria a liberdade de navegação. Ponto 17. Será criado um comitê humanitário para garantir a troca de prisioneiros e de todos por todos, a libertação de civis detidos, incluindo crianças e presos políticos, e ações para aliviar o sofrimento das vítimas do conflito. No ponto 18, a Ucrânia deve realizar eleições presidenciais o mais rápido possível e após a assinatura do acordo. No ponto 19, o acordo será legalmente vinculativo e sua implementação será monitorada por um Conselho de Paz presidido pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, com participação da Ucrânia, Europa, OTAN, Rússia e Estados Unidos. E violações resultarão em sanções. E por fim, o ponto 20, O cessar-fogo entra em vigor imediatamente assim que todas as partes concordarem com o acordo. E aí, meus amigos, o que vocês acham que Putin vai falar sobre isso, hein? Escreve aí. Ficamos por aqui e um excelente Natal para vocês. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço. De acordo com o prefeito de Moscou, Sobyanin, pelo menos 3 drones que iam em direção à capital foram derrubados. Segundo ele, as equipes de emergência foram enviadas para os locais onde os destroços caíram. A Autoridade de Aviação Civil da Rússia informou pelo Telegram que 2 dos 4 principais aeroportos de Moscou chegaram a limitar as operações. O Ministério da Defesa da Rússia disse em seu relatório que, ao longo da noite, as unidades de defesa aérea destruíram 172 drones ucranianos e que quase metade desses drones, segundo o Ministério, foi abatida sobre regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Agora, descendo um pouco no mapa, na região de Tula, o governador Dmitry Milyaev disse que os destroços de um drone ucraniano derrubado acabaram provocando um incêndio em uma instalação industrial, Ele não entrou em detalhes sobre qual instalação era essa.
Segundo o próprio Miliaev, as defesas aéreas russas destruíram 12 drones sobre a região. Bom, meus amigos, mudando de assunto, vamos agora dar uma olhada em detalhes no tal plano de paz que acabou de ser divulgado por Zelensky, né? O plano inicial de 28 pontos apresentado por Trump foi reformulado e resultou em 20 pontos, que Zelensky apresentou aos jornalistas ontem pela primeira vez. Além disso, foi desenvolvido um projeto de garantias de segurança tripartidárias envolvendo Ucrânia e Estados Unidos e Europa, e um acordo bilateral de garantia de segurança entre a Ucrânia e os Estados Unidos. E tem ainda um outro documento entre Kiev e Washington que trata especificamente de cooperação econômica e que foi descrito como um roteiro para a prosperidade da Ucrânia. Bom, a expectativa, gente, é que os Estados Unidos entreguem esse rascunho de 20 pontos a Moscou ainda hoje, tá? Agora, se esse texto for aprovado, o documento final deve ser assinado pelos líderes da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Europa e da Rússia. Agora, é importante destacar que quais líderes europeus assinariam esse acordo ainda não foram definidos. A previsão é que o cessar-fogo comece assim que o acordo for assinado, mas para que esse acordo entre efetivamente em vigor, ele precisa ser ratificado pelo parlamento ucraniano e apoiado pela população da Ucrânia em um referendo, que poderia acontecer dentro de 60 dias. Até agora, meus amigos, Ucrânia e Estados Unidos não chegaram a um acordo sobre dois pontos centrais desse plano revisado. São os pontos 12 e 14, que tratam do controle da usina nuclear de Zaporizhia, atualmente ocupada pela Rússia, e também do controle da região do Donbás. Outro ponto é que o acordo não menciona as aspirações da Ucrânia de entrar na OTAN. Bom, mas agora vamos dar uma olhadinha ponto a ponto. Bom, o ponto 1 diz que os signatários, ou seja, os que assinaram, afirmam que a Ucrânia é um Estado soberano. No ponto 2, se fala do compromisso de um acordo completo e inquestionável de não agressão entre Rússia e Ucrânia, e afirma que será criado um mecanismo de monitoramento para supervisionar a linha de conflito, usando vigilância não tripulada via satélite com o objetivo de garantir a detecção precoce de violações. Segundo o ponto 3, a Ucrânia vai receber garantias de segurança.